Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gustavo, estou aqui novamente, dessa vez para trazer uma videoaula com a correção das atividades da apostila do mês de abril. E o professor Igor já trouxe para vocês duas outras videoaulas apresentando a apostila e explicando o conteúdo dela. E dessa vez estou eu aqui para trazer a correção das atividades que foram propostas nela, né? Então, sem muita demora, bora para as atividades. A questão número 1, ela pedia para vocês pesquisarem na apostila anterior de vocês ou na internet sobre as diferenças entre cada camada que forma o interior do nosso planeta e pensar sobre a seguinte questão. Os continentes sempre estiveram no mesmo lugar que hoje? É possível que os continentes se movam? Se sim, como é possível? A partir dessa questão, era para vocês escreverem um textinho com as palavras de vocês. Eu escrevi um textinho aqui, baseado numa pesquisa que eu fiz na internet. Ele está um pouquinho grande, vocês não precisam escrever tanto, mas ele é mais para vocês se basearem aí e compararem com o texto de vocês para ver se vocês fizeram de forma correta, tudo bem? E o textinho é assim. Bom, sim, é verdade que os continentes se movem. Ao longo da história da Terra, as massas de terra que formam os continentes se movimentaram bastante e continuam se movendo até hoje. Esse movimento é chamado de deriva continental. Os continentes se movimentam porque eles estão em cima de uma camada chamada litosfera, que flutua livremente sobre uma camada quase líquida chamada manto. Como o planeta Terra gira ao redor do Sol e ao redor de si mesmo, estas placas acompanham parcialmente estes movimentos e flutuam umas em direção às outras, seguindo a convecção, que é o movimento de subida do líquido quente e descida do líquido frio, que ocorre nas camadas mais internas da Terra. Essa teoria foi inventada no início do século XX, mas levou muito tempo para que os cientistas acreditassem nela. Existem algumas provas de que os continentes se movimentam e uma delas é ver como a América do Sul se encaixa bem na costa leste da África. Isso e mais evidências magnéticas de fósseis e de rochas quer dizer que, em algum momento do passado, estes dois continentes já estiveram unidos um ao outro e depois se separaram. Tudo bem? Vamos para a questão número 2. A questão número 2 era para vocês assinalarem a alternativa correta que completa a frase a seguir. A evidência de Wegener afirma que durante a pandemia, a Pangeia, pandemia não, né? A Pangeia, a costa leste da área que hoje chamamos de Brasil, se encaixava perfeitamente na costa oeste da... Bom, a alternativa correta é a letra C, África. Se a gente olhar no mapa mundi, a gente vai ver que o continente americano, sul-americano, ele se encaixa quase que perfeitamente na África. O Brasil em si, né? Se a gente pegar o Brasil e retirar ele aqui do nosso continente e levar ele lá para a África, ele vai se encaixar quase que perfeitamente. Então, essa é uma evidência que o Wegener afirmou na teoria dele, né? Bom, questão número 3. Era para vocês pesquisarem outros materiais, revistas, livros e sites sobre a Pangeia e escrever um texto de 10 linhas explicando por que ela faz parte da teoria da deriva continental. E eu fiz a minha pesquisa e escrevi o meu texto, que vocês podem comparar com o de vocês para corrigir. Tá. A Pangeia tem origem a partir da teoria da deriva continental. A crosta da Terra não é uma camada que permanece imóvel, estática. Ela está em movimento. A América, por exemplo, está se deslocando para o oeste, afastando-se ainda mais da África. No início do século XX, em 1912, o cientista alemão Alfred Wegener notou que a costa oeste da África tem uma forma que quase se encaixa na costa leste da América do Sul. A partir desta observação, Wegener desenvolveu uma teoria chamada deriva continental, ou translação dos continentes, que explicaria a distribuição atual dos continentes. Por meio da teoria da deriva continental, Wegener defendeu que os blocos continentais atuais são originários de um único e gigantesco continente que existiu há aproximadamente 230 milhões de anos, chamado Pangeia. Bora para a questão número 4. A questão número 4 era para vocês explicarem em 5 linhas o que é a teoria da deriva continental. Mais fácil que as outras, né? Só 5 linhas agora
E eu escrevi o meu textinho também, que vocês podem usar aí para comparar com o de vocês e corrigir alguma coisa que estiver faltando. Bom, o meu texto ficou assim. A deriva continental é uma teoria que afirma que, um dia, todos os atuais continentes formavam apenas uma única massa de terra firme, chamada de Pangeia. Esse supercontinente, graças ao movimento das placas tectônicas, fragmentou-se várias vezes até proporcionar a atual forma das massas terrestres. Beleza? Questão número 5. Na questão número 5, era para vocês assinalarem a alternativa que melhor define a deriva continental. Então, nós temos aqui quatro alternativas para vocês escolherem. Tem um errinho ali que era para ser A, B, C, D, mas está A, B, C, E. Mas vamos lá. Bom, qual é a melhor alternativa que define a deriva continental? Seria a alternativa C. Ela é a teoria que afirma que todos os continentes, no passado, formavam apenas um, o Pangeia, e que posteriormente se fragmentou graças à tectônica de placas. Por que não é a alternativa A? A alternativa A fala que é a hipótese de que todos os continentes são derivados de um substrato magmático que emergiu de fissuras e falhas geológicas. Não, a teoria da deriva continental não fala nada sobre isso, então não pode ser. É o sistema de classificação dos continentes? Não, ela não é usada para classificar os continentes. Ela quer explicar como eles eram antes, que eles se movem. E a alternativa E ali é o postulado de economia, que debate acerca da dependência financeira dos continentes? Não, a gente não está falando sobre economia nem independência financeira, né? Questão número 6. Bora lá? Classifique as afirmações em verdadeiras com V ou F de falsa. Beleza. Alternativa A. A placa euroasiática não faz divisa com a placa africana. Bom, se a gente observar aqui na nossa figura, que tem aí na apostila de vocês também, a placa euroasiática, que é a placa número 9, seria essa, não faz divisa com a placa africana, que é a placa número 7, que está bem aqui. Bom, aqui a gente consegue observar que ela faz divisa sim. Então, essa alternativa A, ela é falsa, beleza? Alternativa B. A placa africana limita-se com a placa sul-americana, a placa africana número 7, e a placa sul-americana número 6 aqui. Placa sul-americana número 6. Deixa eu apagar aqui antes. Tá. Placa sul-americana número 6, placa africana número 7. A alternativa B fala que ela limita-se com a placa sul-americana. É verdade, a gente tem uma limitação entre as duas aqui. Ó. A gente consegue observar que elas fazem uma divisa bem grande. Então, esta alternativa é verdadeira. Beleza? Alternativa número C. Na placa sul-americana encontra-se o Brasil. Isto é verdade. Se a gente observar aqui, o nosso mapa, no fundo, ele tem em cinza o mapa mundi distribuído para vocês conseguirem observar que cada placa ela pega um continente, um pedaço do mundo, né? E se a gente observar aqui na placa sul-americana número 6, a gente vai conseguir ver o continente sul-americano aqui, né? E aqui está o Brasil. Então, o Brasil se encontra, sim, na placa sul-americana. Então, a alternativa C é verdade. E a alternativa D, as placas tectônicas movimentam-se devido ao calor do núcleo, que é transferido para as camadas mais internas da Terra, fazendo com que elas se movam. Sim, as placas tectônicas movimentam-se devido ao calor do núcleo,
mas que é transferido para as camadas mais internas? Não, ele não é transferido para as camadas mais internas da Terra. Ele é transferido para as camadas mais externas. Não é mesmo? Então, essa alternativa é falsa, porque o núcleo ele é a camada mais interna que a gente tem. Então, o calor ele é transferido para as camadas mais externas ao núcleo. Tudo bem? Se aqui não falasse internas, que ele só é transferido para as camadas da Terra, para o manto no caso, ela seria verdadeira. Mas como ele fala que é para as camadas mais internas, e a camada mais interna da Terra é o núcleo, o calor não é transferido dele para ele mesmo. Então, essa alternativa é falsa. Tudo bem? Bora para a próxima? Questão número 7. Assinale a alternativa correta em relação ao esquema a seguir. Bom, o esquema a seguir mostra 3 figuras que demonstram os movimentos que as placas tectônicas podem fazer, né? Divergente, transformante ou convergente. Beleza? Alternativa A fala: as imagens A, B e C referem-se aos tipos de limites entre as placas tectônicas. Então aqui a gente praticamente não precisa nem ler as outras alternativas, porque a nossa alternativa A primeira que a gente leu, a gente já sabe que ela está correta. E a questão pede para a gente assinalar a alternativa, não as, que estão corretas em relação ao esquema a seguir. As imagens A, B e C referem-se ao tipo de limites entre as placas tectônicas? Sim. Então, essa é a alternativa correta. AB. A imagem A representa o tipo de limite transformante? Não. A placa número A está mostrando o limite divergente. Se vocês olharem na apostila de vocês, onde tem falando sobre os tipos de contato das placas, vocês vão notar que quando as placas se afastam, é um movimento divergente. A imagem número C. A alternativa C, no caso. A imagem B representa o tipo de limite divergente? Não. Se vocês olharem na apostila de vocês, vocês vão ver que essa imagem aqui, esse movimento das placas, é um movimento convergente. E assim também na alternativa D ali, que fala que a imagem C representa o limite convergente. A gente já viu que o limite convergente está aqui na imagem B, então ela não está correta. Então, a alternativa correta é a A. Só vocês marcarem. Espero que vocês tenham acertado essa. E aqui as questões da avaliação de vocês. Tudo bem? A questão número 1 da avaliação pedia o seguinte: sendo as afirmações abaixo sobre os tipos de placas tectônicas, afirmação 1. As placas tectônicas encontram-se no assoalho oceânico, são do tipo oceânicas. Alternativa 2, afirmação número 2. Quando as placas tectônicas se encontram sobre a crosta terrestre, são do tipo continentais. E alternativa 3, afirmação número 3. As placas encontradas sob o assoalho oceânico e também nos continentes são do tipo oceânicas e continentais. Bom, essa questão ela tem um errinho aqui porque está faltando uma palavrinha. Devia estar escrito aqui, na afirmação 2, devia estar escrito sob a crosta terrestre continental. Continental aqui, devia estar escrito. Tudo bem? Então, vocês escrevam aí na apostila de vocês. Vocês adicionem aqui onde tem crosta terrestre, vocês puxam a setinha aí, escreva que é a crosta terrestre continental. Tudo bem? Porque a crosta terrestre, ela fala sobre a crosta que envolve o planeta inteiro. Então, também tem crosta terrestre sob os oceanos. Também é crosta terrestre lá. Então, a gente devia falar assim, crosta terrestre continental. Tudo bem? E aqui, se a gente levar em consideração isso, continental, todas as 3 alternativas elas estão corretas. Se vocês olharem na apostila de vocês, vocês vão conseguir conferir comigo. As placas tectônicas encontradas no assoalho
oceânico são do tipo oceânicas? Sim, elas são do tipo oceânicas. As placas tectônicas que se encontram sobre a crosta terrestre continental são do tipo continentais? Sim. E quando essas placas estão sob o assoalho oceânico e também sob os continentes, elas são do tipo oceânicas e continentais. Então aqui todas as alternativas são verdadeiras. Tudo bem? Questão número 2 da avaliação de vocês. Alfred Wegener apresentou vestígios que reforçam a teoria da deriva continental. Dentre os vestígios estão os fósseis de seres da mesma espécie encontrados em diferentes continentes. Sobre isso, assinale a alternativa correta. E a gente tem aqui 4 alternativas. Alternativa A. Foram encontradas evidências fósseis do réptil terrestre Litrosaurus nos continentes Antártica, Índia e América do Sul? Bom, se a gente olhar na figura que eu coloquei aqui para vocês, que está aí na apostila de vocês também, a gente vai ver que o Litrosaurus ele é encontrado na Antártica, na Índia e na África. Igual não, né? A nossa alternativa A, ela fala que ele é encontrado na Antártida, na Índia e na América do Sul. Mas a nossa questão, ele pede para a gente assinalar a alternativa correta. Então, essa alternativa aqui, incorreta, porque ele é encontrado na Índia, Antártica e África. E a alternativa fala América do Sul, não África. Tudo bem? Alternativa B. Fósseis da samambaia Glossopteris foram encontradas em todos os continentes? Bora lá. Samambaia Glossopteris. Deixa eu só apagar isso aqui para não atrapalhar vocês. Samambaia Glossopteris. Ela foi encontrada na Índia, na Antártica, na Índia de novo, na África e na América do Sul. E a questão fala, a alternativa fala que ela foi encontrada em todos os continentes. Então a gente já encontrou nossa alternativa correta. Alternativa B, correta. Por que a C não é correta? Fósseis do réptil dulcícola foram encontrados nos continentes América do Sul, África e Antártica. Bora lá? Fósseis do réptil dulcícola. Ele foi encontrado aonde? Só na América do Sul e na África. E a nossa questão fala em África, América do Sul e Antártica. Então, esta questão está incorreta, essa alternativa. Alternativa D. Fósseis do réptil terrestre Sinognathus foram localizados apenas na América do Sul? Réptil Sinognathus. Ele foi encontrado na África e América do Sul. Então, a nossa questão está incorreta. Então, somente a letra B é a alternativa correta. Assinalem ela. E a questão número 3 falava sobre a teoria da tectônica de placas. Ela explica como a dinâmica interna da Terra é responsável pela estrutura da litosfera, sendo incorreto afirmar. Então, a gente vai ter que encontrar a alternativa incorreta aqui. Alternativa A. A litosfera é a parte rígida que compõe a crosta terrestre. É segmentada em placas que flutuam em várias direções sobre o manto. Está correto afirmar isso. Então, essa não é a nossa alternativa. Alternativa C. Letra C. O tectonismo é responsável por fenômenos como formação de cadeias montanhosas, deriva dos continentes, expansão do assoalho oceânico, erupções vulcânicas e terremotos. Sim, está correto. Então, essa não é a nossa alternativa. Letra D. As placas continentais e oceânicas possuem diferentes composição mineralógica básica, uma vez que essas placas compõem a crosta terrestre. Sim, está certo. Qual que é a questão incorreta, então? Letra B. O movimento das placas pode ser insurgente ou divergente, aproximando-as ou afastando-as, ou ainda deslizando-as uma em relação às outras. Como a gente viu anteriormente, os movimentos da placa são convergente, divergente e o movimento que elas deslizam a outra. Então, aqui não tem nenhuma insurgente, né? A gente não tem essa opção. Então, achamos a nossa questão incorreta. Tudo bem? Essa foi a correção, a terceira videoaula.
E na próxima videoaula do mês a gente faz a correção da atividade extra da apostila de vocês, tudo bem? Até a próxima, foi um prazer gravar essa videoaula para vocês. Tchau, tchau!